Paz seja convosco, hoje é dia 23 de setembro de 2021. A maioria das pessoas que chegaram até esse canal ao qual o Senhor me concedeu, vieram senão pelo vídeo do testemunho de adultério, vieram pelos vídeos da luta sobre a restauração, sobre os vídeos de testemunho. E muitas dessas pessoas que aqui estão se identificaram porque vivem ou conhecem alguém muito próximo que vive essa mesma situação. As pessoas as quais já passaram pela mesma situação a qual eu passei, essas pessoas elas já feriram pessoas, com os nossos atos errôneos nós ferimos pessoas, mas também fomos muito feridos por outras pessoas. Quando aconteceu comigo de cair em adultério, as pessoas, principalmente as de dentro da igreja, foram as pessoas as que mais me jogaram para baixo. Foram as pessoas que, ao invés de estender as mãos para ajudar, foram as pessoas que estenderam as mãos para empurrar. Posso falar que no meio de toda uma congregação de pessoas as quais se diziam amigas, eu não tive ninguém que falasse que estava comigo, não que me apoiasse, que apoiasse o meu pecado, mas que estaria orando por mim. De dentro da igreja, eu não tive ninguém. Encontrei consolo, encontrei um certo conforto em pessoas que são intituladas do mundo, pessoas que intitulam essas mesmas que estavam dentro da igreja que me jogaram, intitulam que são pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Mas foram as pessoas que me confortaram, que me consolaram e que estavam disponíveis. E eu achava que tudo isso era porque eu havia pecado, era porque eu estava em pecado. Eu acreditava que as pessoas, elas me excluíam, que elas não queriam que eu estivesse por perto, que não queriam a minha presença, porque eu carregava um pecado comigo. E hoje eu vejo claramente que essas pessoas, elas não me queriam por perto, porque essas pessoas são pessoas hipócritas. São pessoas que carregam com elas pecados escondidos. A palavra do Senhor, ela diz que se eu conheço o pecado e eu não aviso o meu irmão que está em pecado, e se esse meu irmão ele vier a morrer no pecado dele, eu sou tão culpada do erro do pecado dele quanto ele. E o sangue desse irmão, o Senhor, ele vai requerer das minhas mãos. Eu vejo que a maioria dessas pessoas que se intitulavam santas, essas pessoas que se julgavam melhores, hoje aplaudem o mesmo pecado, mas vindo de outras pessoas. Hoje essas pessoas são padrinhos, são testemunhas de pessoas que vivem agora um casamento adúltero, que vivem um segundo, um terceiro casamento. Hoje eu percebo que essas pessoas nada mais são do que hipócritas. Da família, da parte a qual eu caí, dos amigos, dos meus amigos, dos amigos dessa pessoa e das pessoas que viviam na mesma congregação. Não passam de hipócritas. Os que não apoiam o segundo casamento, vivem o segundo casamento. As pessoas, elas não estão preocupadas com o pecado. A sua maioria estão preocupadas em matar a sua fé, em matar a sua vontade de prosseguir caminhando com Jesus. Quando eu caí em adultério, é fato, é verdade, é real, que eu sabia que eu estava pecando. Porém, eu acreditava que eu poderia me separar e me casar novamente. Ninguém me falou. Mas ninguém tem obrigação de te falar, você tem a Bíblia. Exato. Mas uma vez a qual eu estava começando o meu caminhar com Jesus e eu via tantas pessoas no segundo, no terceiro casamento, eu achava que eu podia. Eu achava que eu não poderia viver um relacionamento extraconjugal.
mas que eu poderia me casar novamente, fazer a minha vida novamente, como eu vejo tantos pastores, como eu vejo tantas pessoas que carregam a Bíblia nas mãos e se intitulam os santos dos santos. Hoje eu vejo esses pastores, aos quais me jogaram, me chamaram de prostituta, me condenaram ao inferno, eu vejo eles fazendo o segundo casamento, abençoando o segundo casamento. Hoje eu vejo as irmãs, as quais atravessavam a rua para não pisar na mesma calçada a qual eu passava. Vejo elas dentro de casa, reclusas, porque caíram no mesmo pecado. Isso tudo é muito triste. Isso tudo é abominável aos olhos do Senhor. Isso tudo fere pessoas. E eu acredito que o Senhor ele permitiu com que eu viesse passar tudo isso para que hoje eu pudesse sarar feridas. Para que hoje você que está passando a mesma situação viesse sarar corações. Viesse ser instrumento nas mãos do Senhor para restaurar casamentos. Talvez quando você tenha caído, independente do pecado que você caiu, existiam muitas pessoas te apontando, te julgando, te colocando ainda mais para baixo. Eu recebo e-mails de mulheres que foram abandonadas por toda uma sociedade porque caíram no pecado de adultério, assim como eu. E eu vejo essas pessoas falando que a família, que os amigos, que a congregação abraçaram esse novo casamento, que hoje é tudo normal. Então o erro não está conosco, o erro não está das pessoas nos virarem as costas, nos excluírem, nos quererem com que nós sejamos condenados ao inferno. O erro não está conosco, porque hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós não fazemos mais parte do pecado. Mas essas pessoas ainda me olham com um olhar de desprezo, ainda me olham como se eu tivesse uma doença contagiosa. Enquanto isso, estão apoiando segundos e terceiros casamentos. Essas pessoas são falsos cristãos. Essas pessoas, elas querem aglomerado de pessoas. Essas pessoas, elas têm em suas redes sociais fotos, coisas que aqui, como eu moro em cidade pequena, todo mundo se conhece, você vê as pessoas passando na rua e o testemunho no qual você vê não condiz com uma vida de cristão. E o coração, o amor se esfriou. Essas pessoas não amam e ainda não aprenderam a amar, porque lá no passado talvez tenham te jogado também. Lá no passado talvez tenham te crucificado e feito de tudo para que você estacionasse a sua fé, assim como fizeram comigo. E elas continuam na falta de amor ainda, porque elas estão induzindo, elas estão incentivando pessoas a irem a passos largos para o inferno. As pessoas, o ser humano por si, ele é mau. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Crônicas 21:13. Diz aqui quando Davi numera o povo de Deus e Deus castiga Davi. Quando Davi diz a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Infelizmente, existe um povo que se diz povo de Deus, mas da boca para fora, porque o seu coração está cheio de maldade. Existe um povo que ele é contra você e não contra o pecado. Existe um povo que, se ele puder excluir as pessoas, se eles puderem jogar as pessoas, eles vão fazer. Mas eles não vão amar assim como o Senhor nos ama. Eles não vão te orientar. Esse povo, ele não está nem aí com o pecado. Porque o mesmo povo que me julgou, que me condenou e que me olha até hoje de cara feia, esse povo, eles estão assentados na mesa dos escarnecedores.
Esse povo, eles têm abraçado e abençoado da boca para fora, segundo, terceiros casamentos, e vivem neles. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, porque eu vendo essas pessoas, e você vendo essas pessoas, nós conseguimos ver o grande amor de Jesus nas nossas vidas. E nós vemos o tipo de cristãos que nós não devemos ser. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo hoje, estão chorando, principalmente as mulheres, porque tiveram seus casamentos destruídos. Talvez essas mulheres tenham sido tolas, ou talvez essas mulheres, elas foram abandonadas, e a família dos seus esposos, elas têm aceitado e abraçado essa nova união fora da vontade do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, e que o Senhor venha nos dar força para que nós venhamos seguir perseverantes na nossa fé. Nós vivemos os últimos segundos da igreja na face da terra. E o inimigo, ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas para nos entristecer, ele vai usar pessoas para tentar nos parar. O inimigo, ele vai usar situações para nos entristecer e nós acharmos que o Senhor, ele nos esqueceu, que o Senhor, ele nos abandonou, que o Senhor, ele não ouve mais as nossas orações. O Senhor, ele usa situações as quais nós nem imaginamos. O Senhor, ele fala conosco a todo momento, a toda hora. Mas infelizmente, por vezes os nossos ouvidos, eles não estão sensíveis à voz do Espírito Santo. E existem situações as quais não é para que nós venhamos nos revoltar, mas é porque o Senhor, ele traz à luz tudo aquilo que está em oculto. Há 10 anos atrás, nessa caminhada, eu vejo que existem homens e mulheres as quais eu achava que eram de Deus e que não são. São simplesmente hipócritas. São simplesmente pessoas que querem fazer parte de um barulho, julgar as pessoas. Se essas pessoas que me julgaram há tempo atrás, se elas estivessem condenando o meu pecado, não teriam me jogado e estariam denunciando o pecado. Mas não. Hoje, a maioria dessas pessoas que me apontaram e que têm seus ministérios, se eles não estão no segundo casamento, a maioria das suas ovelhinhas são ovelhinhas adúlteras. Que o Senhor venha ter misericórdia dessas pessoas. E o desejo do meu coração é que, assim como a infinita misericórdia do Senhor me alcançou, assim como a palavra do Senhor, ela achou guarida no meu coração, que ache também no coração dessas pessoas. Porque todos nós fomos feitos para o céu. E, infelizmente, na caminhada, por algumas vezes nós nos deixamos seduzir pelos pecados. Existem pessoas as quais adormecem e querem permanecer no pecado. Mas eu desejo com todas as minhas forças que essas pessoas, elas venham receber. Elas venham receber o alívio. Elas venham receber a revelação a qual o Senhor concede àqueles aos quais os buscam. Que o pecado, ele afasta. O pecado, as nossas transgressões, fazem barreira entre nós e o nosso Deus. Aqueles aos quais lutam contra o pecado, eles vão amar cada vez mais as pessoas que estão na prática do pecado e vão estender as suas mãos. Mas existem pessoas que elas não estão contra o pecado. Existem pessoas que elas querem te matar. Deus abençoe, Pai seja convosco.